Olá, meu amigo, minha amiga, eu cumprimento você com a paz do nosso Senhor Jesus e bem compartilhar com você uma história que está aqui na palavra do Senhor, que é a parábola do fariseu e do publicano. Porque é muito interessante, porque Jesus acolhia justamente os excluídos, os marginalizados, aqueles rejeitados pela sociedade. E os fariseus, nós sabemos que eles eram pessoas hipócritas, né? Eles eram pessoas que julgavam muito os outros, cobravam muito dos outros e achavam melhores que todos. Eles não tinham humildade alguma, na verdade eram pessoas arrogantes que perseguiam as outras pessoas. Então eu gostaria de meditar com você nessa palavra, porque quanto mais nós somos humildes e buscamos a face do Senhor, pedindo socorro, pedindo ajuda, mostrando para Ele que somos fracos, somos falhos, mais o Senhor age no nosso coração e vai transformando a nossa história. E é muito bom porque a gente começa a viver experiências nossas, experiências pessoais em pequenas coisas. Quando você diz para o Senhor, ai Senhor, olha, estragou isso aqui, eu não consigo consertar, eu não tenho dinheiro para consertar, como que eu vou fazer? Manda um anjo, Senhor, meu socorro. E o Senhor providencia as coisas e você vai vivendo essas experiências, assim, nossa, como que Deus é bom. Quando você precisa de uma ideia para realizar alguma coisa que você não está encontrando, aí você clama ao Senhor, fala, Senhor, eu preciso tanto da sua ajuda, do seu socorro. De repente, vem aquela ideia maravilhosa e as coisas se encaixam perfeitamente. Assim é o nosso Deus, Ele gosta de alegrar o nosso coração. Mas Ele não gosta de pessoas mascaradas, pessoas que se acham melhores que as outras, que se fazem de religiosos, de espirituais, mas que são sepulcros caiados, né? Por fora tá tudo bonitinho, mas lá dentro é sua podridão. Então eu gostaria de rapidamente compartilhar com você para você refletir sobre isso, como está a sua condição diante do Senhor, se você tem realmente buscado, tem vivido experiências, se você tem sido humilde, como está o seu coração no altar de Deus. A parábola do fariseu e do publicano está aqui no capítulo 18 de Lucas e diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Aí já começa falando para quem que está sendo direcionada essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha a arrogância do homem. Ele estava se autoelogiando, dizendo que ele não era um ladrão, que ele não era injusto, não era adúltero e nem era como aquele publicano que estava ao lado dele. Quer dizer, ele estava humilhando o outro cara em oração dentro do templo. Olha a arrogância de achar que ele era melhor do que o outro. E eu jejuo, ainda continuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Como se Deus quisesse o dinheiro dele. Se é isso que o Senhor quer o nosso coração. E o coração deste fariseu aqui não era nada voltado para Deus, né? Ele era arrogante, querendo mostrar as coisas exteriores, o que ele fazia, o que ele deixava de fazer, mas ao mesmo tempo já estava ali pecando contra o irmão que estava do lado. Quer dizer, ele não tinha fé alguma e queria parecer só isso. Aí o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus. Olha que coisa linda, ele estava tão ali assim na dele, tão concentrado, e não queria nem olhar para cima. Estava com reverência a Deus, se achando talvez indigno de olhar para o alto, né? Mas ele batia no peito dizendo assim: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Esse publicano reconhecendo que ele era falho e pecador, se humilhando diante do Senhor. E o Senhor Jesus diz assim: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele,
não o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então que você também aprenda a se humilhar diante do Senhor, que você aprenda a respeitar tanto aquele outro indivíduo, o seu próximo, valorizando o que ele é e não se achando melhor que ele. Sempre querendo mostrar que todos nós somos iguais, que todos nós somos irmãos, somos filhos do mesmo Deus, que o Senhor nos ama igualmente, não importa a nossa condição, mas que sejamos humildes, nunca arrogantes, de acharmos que somos melhores que os outros. A palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é eficaz, tem tanto a nos ensinar. Quanto mais a gente conhece a palavra, mais a gente ouve a voz de Deus. É isso que eu gostaria de falar com você nesse momento. Leia a palavra de Deus, ouça pregações, busque mais espiritualidade, ore, tenha intimidade com o Senhor. Seja bastante humilde de coração, que quanto mais humilde a gente for, mais o Senhor terá prazer em falar conosco e ouvir o nosso clamor. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe em nome de Jesus. Amém?